Milionário desafiou o filho a escolher mãe entre 5 ricas, mas a escolha foi brutalmente insana. Em uma noite sombria, em uma mansão onde sussurros das paredes pareciam vivos, Arthur, o magnata de meia-idade, lançou um desafio que deixaria qualquer um em choque. A proposta? Seu filho, Lucas, teria que escolher a mãe entre 5 mulheres deslumbrantes, todas com fortunas que fariam qualquer um sonhar. Mas isso não era tudo. Cada uma delas guardava um segredo tenebroso, um mistério que tornava a escolha brutalmente insana. Lucas, sentado na sala luxuosa com seus olhos arregalados, podia sentir a pressão crescendo, um nó apertado na garganta. As mulheres entravam uma a uma, cada uma mais impressionante que a outra, carregando consigo uma aura de riqueza e pecado. Havia a bela Valentina, com seu sorriso encantador e olhos que pareciam hipnotizantes, mas que já tinha sido casada com um famoso criminoso. E a frágil Isadora, que escondia um passado sombrio, onde a dor a moldou em uma figura quase etérea, envolta em mistério. As outras também tinham suas histórias de terror, mas Lucas não sabia disso ainda. O quê? Como ele seria capaz de escolher? A tensão estava palpável. Os murmúrios da equipe de filmagem e os olhares do público, como vultos espectrais, circulavam por ali, espreitando a decisão do jovem. Mentes curiosas e afligidas, esperando por um espetáculo. Ele se sentia encurralado. A escolha não envolvia apenas afeto, mas também questões de sobrevivência e lealdade, como um jogo perverso de xadrez emocional. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas reportaram que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma checada rápida no botão vermelho aqui embaixo para você ter certeza que ainda está inscrito no canal. Eu detestaria que você perdesse algum conteúdo exclusivo que vem aí. E, enquanto você tá lá, não se esquece de apertar o botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar, mas, enquanto a sala se enchia de murmúrios e olhares nervosos, um barulho estrondoso ecoou. A porta principal se abriu com um estrondo, e uma sombra misteriosa surgiu do lado de fora. Quem seria? O que mais de desafio insano poderia revelar? Lucas olhou para o pai, buscando respostas, mas encontrou apenas um sorriso enigmático. O que ele realmente desejava? E se houvesse algo mais sombrio por trás dessa escolha brutal? A sombra se aproximou, revelando a figura de uma mulher alta, envolta em um longo vestido preto que parecia dançar com o vento. Seu rosto estava oculto sob um véu sutil, mas os olhos brilhavam com uma intensidade que cortava a escuridão. Lucas não conseguia desviar o olhar, havia algo de hipnótico na presença dela que o paralisava. Seria mais uma das candidatas? Ou algo mais? Arthur, seu pai, parecia fascinado, quase como se estivesse aguardando um espetáculo irresistível. O murmúrio da plateia crescia, refletindo a confusão que reinava na sala. Valentina e Isadora trocaram olhares nervosos, enquanto as outras 3 mulheres, Camila, a empresária de sucesso, Juliana, a artista excêntrica, e Letícia, a filantropa misteriosa, se esforçavam para manter a calma. Mas, no fundo, todas sentiam o peso do novo intruso. Quem é você? Lucas conseguiu balbuciar, a voz envolta em uma mistura de medo e curiosidade. Se soubesse, talvez não tivesse se colocado nessa situação, ela respondeu, a voz baixa e melodiosa, como um feitiço. E então, com um movimento delicado, ela deixou cair o véu, revelando um rosto que Lucas achou familiar. Seu coração disparou. Era Ana, a mulher que ele acreditava ter perdido anos atrás, a sua verdadeira mãe. As memórias fluíam na mente dele, os risos dos dois, os abraços apertados, até o dia em que ela desapareceu sem deixar rastros. Uma onda de emoções tumultuadas o atingiu: alívio, dor, confusão. Você está viva! Ele sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Esta revelação era um misto de esperança e desespero. A plateia, no entanto, estava em silêncio absoluto, ciente de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Não da forma que você pensa, Lucas.
Estou aqui para te desafiar novamente. O que você escolher agora não será apenas uma mãe, será uma declaração da sua lealdade, Ana explicou, com uma firmeza que fez o jovem tremer. Arthur começou a rir, um riso sem alegria. Essa é a verdadeira natureza do jogo. A escolha dele não só impacta o futuro da nossa família, mas reabre feridas que muitos desejariam manter fechadas. E, claro, também revela quem ele realmente é. A tensão aumentou. Lucas sentiu um frio na espinha, um nó apertando seu peito. Ele não estava apenas decidindo entre 5 mulheres. Ele estava abrindo uma caixa de segredos que poderia levar a vida de todos à ruína. Escolher uma mãe é complicado, mas a verdade pode ser ainda mais devastadora, Ana acrescentou, com um olhar de tristeza. Essa verdade poderia obliterar tudo que Lucas acreditava saber. Com cada segundo que passava, as dúvidas se multiplicavam, e as consequências de sua escolha se tornavam mais sombrias. Qual era o verdadeiro preço de sua decisão? Você tem apenas 5 minutos, Arthur disse, observando o filho com um olhar que misturava orgulho e crueldade. Ou então, o jogo termina, e eu tomo uma decisão por você. Que mulher realmente falará ao seu coração, Lucas? Enquanto o tempo corria em direção a um clímax explosivo de revelações, Lucas olhou para cada uma das mulheres à sua frente, agora não apenas como candidatas, mas como portadoras de segredos que poderiam mudar tudo. Ele tinha que agir, mas como decidir sob tamanha pressão? Qual é a verdade que você tem a esconder? A pergunta ecoou em sua mente, e ele soube que, a qualquer momento, tudo poderia se transformar em um verdadeiro inferno. E com isso, a sala silenciosa aguardava sua resposta, prestes a testemunhar não apenas uma escolha, mas a destruição de uma família, se Lucas não fosse cauteloso. Lucas sentiu o tempo escorregar entre os dedos. Cada segundo pesava como chumbo, um lembrete constante de que a escolha se aproximava rápido demais. O silêncio na sala era profundo, mas dentro dele uma tempestade se formava. As vozes dentro da sua cabeça pareciam misturadas, um eco de questões que nunca teve coragem de enfrentar. As mulheres diante dele estavam mais do que apenas candidatas, eram fragmentos de sua vida, peças de um quebra-cabeça que nunca tinha sido completo. Ana, sua mãe, tinha retornado do desconhecido, mas a ferida que sua ausência deixou não poderia ser curada simplesmente pelo abraço que ele tanto desejou. Ela agora carregava uma sombra, um fardo, e isso o assustava. Enquanto olhava para ela, seu coração pulsava forte, mas a expressão de Ana era sombria, como se fizesse parte de um jogo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O que você quer que eu escolha? Perguntou Lucas, a voz falhando com a pressão da incerteza. A escolha que refletirá a verdade do seu coração, Ana respondeu, com um leve sorriso triste. A verdade tem um custo, mas escolher quem você considera uma mãe é mais que uma questão de afeição. É sobre avistar a mancha escura que pode emanar do seu passado. Lucas sentiu um arrepio. Valentina estava nervosa, mas seus olhos tinham uma chama de determinação. Juliana, a artista, tentava se manter alheia ao conflito, enquanto Camila e Letícia olhavam cada movimento dele com interesse. Cada mulher parecia saber que o destino agora dependia dele, como se suas vidas já estivessem entrelaçadas. Nenhuma das candidatas é inocente, Lucas. Todas têm segredos, e sua escolha pode revirar a sua vida. Arthur interrompeu, sua voz cortando a tensão no ar. Um passo em falso, e bem, você pode não só perder a chance de reencontrar a sua mãe, mas também pode perder tudo o que temos. A plateia sussurrou inquieta. Havia murmúrios de compreensão e acordos, mas Lucas sabia que a sala estava carregada de mais do que apenas ansiedade, era uma cena de um drama familiar prestes a se desenrolar. Você precisa de uma experiência direta, disse Ana, com um olhar persuasivo. Lembre-se da última vez em que você me viu. Você se lembra do seu sonho? Da promessa de que quando crescêssemos, seríamos uma família. Mas o que isso significa agora? Lucas quis saber, a cada pergunta impulsionando seu medo de arriscar qualquer escolha. Ana hesitou, o olhar dela se desfocando por um momento. Só você pode descobrir a verdade sobre o que aconteceu comigo. O caminho será árduo. E essa escolha que você tem que fazer não é só uma questão de amor, mas uma confirmação do que realmente deseja da vida. As palavras dela reverberaram em sua mente, e Lucas percebia que o peso da culpa,
Dor e expectativa se amontoava, quase como se o ar estivesse sendo retirado da sala a cada instante que passava. Lucros. Cores. Famílias. Tudo se misturava em sua mente até que a voz de Isadora interrompeu sua tormenta. Escolha, Lucas. Você tem que escolher, porque senão, todos aqui vão sofrer as consequências. Era uma ordem, uma requisição. O passado clamava por respostas, e a sala estava cheia de segredos tão opacos quanto os corações que agora observavam sua decisão de longe. O que Lucas deveria fazer? Seria possível juntar todas as verdades sem dilacerar o que restava de sua sanidade e daqueles que ele ainda amava? Com a pressão do tempo se intensificando e cada olhada aumentando a urgência, ele sabia que estava na beira de um abismo. Você decidiu, filho? Arthur perguntou, sua voz agora mais baixa, mas não menos penetrante. Ou você irá deixar que eu escolha por você? Você sabe, o jogo só termina quando alguém perde. O silêncio voltou a reinar, pesado e cruel. Lucas sentiu seu coração disparar. Era hora de uma decisão chocante. Mas o que aconteceria a seguir? O verdadeiro jogo apenas começava. A respiração de Lucas se tornou hesitante, um labirinto de incertezas. Ele olhou ao redor, sentindo os olhares expectantes que queimavam como chamas. O peso da sala parecia tão denso que ele se perguntou se poderia suportar. Na mente dele, cada mulher se tornava uma projeção de seu futuro, mas o reflexo também carregava o peso de um passado oculto. Eu não posso decidir assim, sem conhecer os segredos de cada uma, ele murmurou, sua voz mal deixando seus lábios. Ana inclinou a cabeça para o lado, os lábios se movendo em um sussurro que parecia ser tanto uma súplica quanto um aviso. Conheça a verdade. O tempo está tão contra você quanto contra mim. Não se esconda na dúvida. Os olhos de Valentina brilharam com uma mistura de tensão e desafio. Você realmente acredita que pode saber tudo? A verdade é mais complicada. Ninguém nunca ganhou neste jogo sem perder algo valioso primeiro. As palavras dela ecoaram como um alerta, e Lucas sentiu um frio na espinha. Juliana, a artista, tinha um olhar angustiado, quase implorando. Só você pode decidir, Lucas. Mas esteja preparado para o que poderá descobrir. Às vezes, aquilo que mais amamos é a própria fonte do nosso sofrimento. Camila e Letícia trocavam olhares, claramente agonizando com a tensão crescente daquela sala. Lucas tentou processar tudo isso, mas sua lógica estava em frangalhos. O peso do que estava sendo pedido dele era quase insuportável. Ele estava prestes a abrir a boca, pronto para gritar por socorro, quando uma estrondosa batida na porta interrompeu o clima. Todos se viraram, os murmúrios cresceram como uma maré. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura alta e encapuzada, que parecia ter surgido do próprio abismo. Havia algo de sobrenatural naquela entrada. O estrondo fez o chão tremer e a sombra da figura se projetou como um sinal de alerta. Atualizações sobre suas mães, a figura declarou, a voz grave reverberando pela sala. Sensações de pavor e intrigante curiosidade borbulharam ao mesmo tempo. Lucas ficou paralisado, a vontade de entender mais preenchendo sua mente ao lado do desejo de recuar. Quem é você? Lucas indagou, a voz tremendo entre determinação e medo. Ele mal pôde notar que as mulheres também estavam paralisadas, em um misto de raiva e desconfiança que ecoava em seus olhares. Alguém que conhece histórias antigas. Alguém que pode te ajudar a desvendar o que você busca, a figura disse, avançando. Você acha que a presa é você? Não se engane. Aqui, as garras são mais profundas e as feridas, mais abertas do que você imagina. Arthur se levantou, os músculos tensos, a tensão se transformando em um vulcão pronto a entrar em erupção. Vá embora. Você não é bem-vindo aqui. Mas a figura respondeu calmamente, exorbitando uma intimidade desconcertante. Você deve ouvir, Lucas. Há segredos que conectam cada uma delas à sua vida, e a você. Sua escolha não se trata só de amor, mas também de libertação e verdade. A sala estava começando a girar em torno de Lucas. Suas mãos tremiam, e a impressão de que a escolha se tornará ainda mais complexo golpeou com uma força brutal. Ele sentiu um nó na garganta, enquanto a figura encapuzada se aproximava rapidamente.
Havia uma verdade mórbida prestes a ser revelada, e ele sabia que não poderia voltar atrás. O que você está escondendo? Lucas questionou, o temor agora transformando-se em um brado de desafio. A resposta da figura, no entanto, surgiria com uma revelação que mudaria tudo. Tudo que você ama tem um custo e nós estamos aqui para mostrar que existe um caminho. Mas também, uma armadilha. E assim, enquanto todos aguardavam, o mistério se aprofundava, e a única certeza que Lucas possuía era que sua escolha poderia agonizar não só ele, mas todas ali. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e os próximos passos poderiam levar todos ao abismo. O que mais sua escolha poderia revelar? Lucas sentiu um frio intenso percorrer toda a sua espinha. As palavras do encapuzado reverberavam em sua mente, como raios cortando a escuridão. Ele nunca se sentirá tão exposto, como se todas as suas emoções e decisões estivessem sendo catalogadas perante aquelas mulheres, que o observavam com uma mistura de expectativa e pavor. Que tipo de armadilha? Arthur gritou, interrompendo o momento de tensão com a sua indignação. A figura envolta em sombras apenas balançou a cabeça, sua expressão invisível, mas o tom de sua voz parecia mais grave, como se envolvesse um pedaço da verdade que todos temiam. Não confundam fragilidade com vulnerabilidade. O que está em jogo aqui não é apenas seu amor, mas suas próprias verdades. As palavras sussurradas ecoaram através do espaço, tornando os olhares mais inquietantes. Lucas virou-se para Ana, que tinha lágrimas nos olhos, e então para Valentina, que parecia se reprimir de raiva e confusão. A sala estava repleta de emoções não ditas, e um nó se formou em seu peito. O encapuzado deu um passo à frente, e a sala pareceu diminuir novamente. Se deseja saber mais, você deve estar disposto a pagar o preço. Qual preço? Lucas perguntou, sua voz agora mais firme, mas ainda trêmula, uma batalha entre o temor e uma determinação crescente. Confiança. Você deve aceitar que algumas verdades são como ramos de árvores secas, e quanto mais você puxar, mais se machuca. O encapuzado fez uma pausa, observando a sala, os rostos de cada mulher refletindo medo, como se a presença dele tivesse passado a esvaziá-los. Lucas sentiu uma onda de raiva aquecendo seu interior. E o que você pode me oferecer? Que segredos têm suas histórias para me fazer aceitar esse risco? Segredos podem ser libertadores, ou prisioneiros. Dependendo de como você os encara. E eu posso lhe mostrar como as mães de cada uma aqui estão mais conectadas do que você imagina. A figura gesticulou, e uma imagem embaçada apareceu no ar, criando uma atmosfera quase sombria. Instantaneamente, ele viu rostos conhecidos surgindo, sua mãe, com um sorriso caloroso, e outras figuras que ele não conseguia identificar. Cada expressão parecia carregar um fardo, uma tristeza que nunca havia reconhecido. O sorriso de sua mãe logo se transformou em um olhar aflito. A sala tornou-se um turbilhão. Juliana cobriu a boca com a mão, enquanto Camila se afastou, os olhos arregalados. Valentina agarrou o braço de Ana como se isso a fizesse sentir-se a salvo. As revelações deixavam todos atordoados. Acredita mesmo que pode escolher sem conhecer tudo isso? O mistério se aprofundava, revelando que a delicada rede de relacionamentos era tão tecida que qualquer escolha resultaria em consequências devastadoras. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Suas mãos começaram a tremer novamente, mas não apenas de medo. O coração pulsava com a determinação de saber mais. Estou pronto para enfrentar a verdade, declarou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas a figura encapuzada sorriu. A verdade vem com uma resolução que poderá doer, e talvez, você deva escolher quem irá se apegar a essa dor. Ao escolher uma delas, todas as outras estarão à deriva, assim como você. A tensão na sala atingiu um pico. As mulheres olharam para Lucas, e ele percebeu que as relações que haviam surgido ao redor dele estavam prestes a se desfazer. Mas e se a escolha errada for a única verdadeira? Lucas murmurou, sua voz quase inaudível. A figura se aproximou ainda mais, e antes que Lucas pudesse processar, fechou os olhos por um breve instante. Quando os abriu, havia uma intensidade diferente, como a promessa de mundos que seriam desfeitos e mundos que poderiam nascer. Os segredos do passado se revelam para aqueles que estão dispostos a não apenas olhar, mas a ver de fato.
Você, Lucas, está preparado para essa visão? Desceu um silêncio pesado na sala. Todos na expectativa, inquietos, com o futuro de suas vidas e amores balançando perigosamente na borda. O que mais o futuro impunha? E a que custo? A sala continuou em absoluto silêncio, como se a própria atmosfera estivesse à espera da resposta de Lucas. O encapuzado, com seu manto escuro, parecia um juiz numa corte, pronto para proclamar uma sentença. Lucas podia sentir o coração disparar, sua mente girando com pensamentos conflitantes. O que era verdade? Ela poderia realmente reduzi-lo à escolha entre uma das mulheres que o cercavam. Ana, com seus olhos ainda úmidos, parecia ter se entregado a uma dor palpável. Valentina, por outro lado, esboçava uma expressão feroz, como se estivesse prestes a protestar contra toda a situação. Juliana e Camila trocavam olhares nervosos, como se buscassem apoio uma na outra. Lucas então respirou fundo, buscando a coragem que havia se perdido nas revelações daquele momento. Estou preparado. Ele repetiu, mais para si do que para qualquer um ali. Mas a dor, eu não sei se posso suportar a dor de ver uma delas sofrer. O encapuzado inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a profundidade da luta interna de Lucas. E ainda assim, a escolha será necessária. A dor é um preço que você terá que pagar por cada pedacinho de verdade que deseja abraçar. Quando uma mulher é escolhida, as outras não serão mais como antes. Entende isso? A dúvida crescia no estômago de Lucas, uma bola de nervos. As memórias das conversas que teve com cada uma delas brincavam em seu pensamento. Cada riso, cada lágrima, cada desentendimento, tudo se entrelaçando, formando o tecido de uma conexão que agora parecia prestes a ser rasgado. Ele não queria perder nenhuma delas, mas o encapuzado fazia parecer inevitável. Mas espera! E se eu puder ajudá-las todas? Levá-las a se unir de alguma forma? A voz de Lucas ecoou no ambiente, quase implorando. As mulheres reunidas pareciam boquiabertas diante da possibilidade. Não há como escapar do que se aproxima, a figura envolta em sombras afirmou, seu tom firme. O destino costuma ser cruel, e a união que você propõe é uma ilusão. Serão forçadas a dividir seus fardos, mas cada uma carrega um passado que a outra não compreende. Diante daquela declaração implacável, Lucas sentiu a testa se franzindo. Ele não podia permitir que outras vidas fossem destruídas, mas a verdade estava se aproximando como um relâmpago, pronta para iluminar um caminho de destruição. Ana se adiantou, seu olhar fervoroso. Lucas, se você precisa escolher, por favor, escolha com sabedoria. Nossas vidas estão em jogo. E se eu escolher a errada, o que acontecerá? Lucas completou, seu corpo se espremendo em um estado de ansiedade. O silêncio tomou conta da sala mais uma vez, e o encapuzado sorriu de maneira enigmática. É isso que você terá que descobrir, caso opte por esta jornada. Escolha uma, e todas as outras viverão uma nova realidade, manipulada pela dor e pelo amor. O ar parecia ficar mais pesado a cada palavra. Valentina fechou os olhos brevemente, como se tentasse se preparar para o que estava por vir. Juliana se aproximou de Lucas, ainda buscando o apoio que ele tentava lhe dar. Eu só queria entender. Lucas finalmente murmurou, a frustração estampada a cada sílaba. Cada escolha tinha um peso, uma consequência, mas ele precisava agir sutilmente. A figura encapuzada respirou fundo, expondo um olhar que parecia atravessar a alma de cada um presente. Então se prepare para o que vem. O que está prestes a ser revelado vai desafiar não só a sua determinação, mas também a essência do seu ser. Com atenção tão densa, Lucas percebeu que este não era apenas um jogo. Era uma prova de fogo. E antes que pudesse fazer mais perguntas, a sala começou a girar em torno dele, cada mulher se transformando em um borrão de movimento. Uma nova visão se formou em sua mente, flashes de momentos que ele não se lembrava de ter vivido. Sigilo, segredos e rostos reconhecíveis, mas distantes. E ao final de tudo isso, ressoou aquela pergunta novamente, inquieta como um eco. Ele realmente estava preparado para a escolha? Mas agora, além das suas dúvidas, havia um clamor de urgência. Oh!
Que seria revelado a seguir poderia ser o ponto de ruptura de suas vidas. A figura envolta em sombras desapareceu, deixando um rastro de mistério. E Lucas percebeu, uma nova verdade estava prestes a ser desnudada. Que destinos estavam prestes a se entrelaçar? E ele, no centro de tudo isso, qual papel realmente desempenhava? O girar da sala não parou, e Lucas sentiu sua cabeça zumbir com as imagens que se desdobravam, risos felizes, brigas apaixonadas e lágrimas de dor. Era como se ele estivesse vivendo um filme, uma montagem intensa de momentos que lhe escapavam. Pessoas e cenários se misturavam até que tudo explodiu em um clarão ofuscante que o fez fechar os olhos. Quando finalmente os abriu, já não estava mais naquele salão silencioso. O ambiente era diferente, mais escuro e opressivo. O ressoar de risadas distantes ecoava em seus ouvidos, mas ele não conseguia ver de onde vinham. Onde estou? Pensou, angustiado. De repente, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era Ana, porém ela estava diferente, seu rosto pálido e sua expressão marcada pelo desespero. Lucas! Você tem que me ajudar! Sua voz tremia, e por um segundo, as lembranças de dias alegres juntos vieram à mente de Lucas como uma onda avassaladora. Ana, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, tentando se aproximar, mas a imagem dela parecia vacilar. É tudo culpa do que está por vir. Você precisa decidir logo. O poder que você tem é maior do que imagina. Se você não fizer a escolha, todas nós estaremos perdidas. As palavras dela ressoaram como um grito de alerta, e Lucas sentiu seu estômago revirar. Antes que ele pudesse responder, a sala se iluminou, e ele se viu de volta ao local anterior, com o encapuzado agora mais próximo, observando tudo com um sorriso enigmático. A escolha ainda não foi feita, mas o tempo está se esgotando. Cada segundo conta, Lucas. Ele gesticulou para as mulheres que estavam diante dele, agora também parecendo mais sombrias e distantes. Valentina, com seu olhar feroz, parecia pronta para confrontar tudo e todos. Você não pode escolher entre nós assim, Lucas. Há mais em jogo aqui do que apenas uma decisão. Juliana se virou, olhos cheios de lágrimas. Não importa quem você escolha, a dor sempre permanecerá. E não é só nossa, é sua também. Você não tem ideia das consequências. Lucas estava em uma encruzilhada, a pressão de cada olhar o esmagando. Ele queria gritar, queria fugir, mas as vozes e rostos pareciam se entrelaçar, tornando as mulheres quase indistinguíveis. Cada palavra ressoava em sua mente como um eco distorcido, sublinhando a enormidade da escolha que estava diante dele. Caminhando lentamente até o centro da sala, ele tentou recuperar o controle. Eu só quero entender. O que cada uma de vocês desejaria? O que vocês realmente esperam de mim? Sua voz, embora firme, traz uma fraqueza latente. Nesse momento, o encapuzado levantou a mão, interrompendo-a. Você faz uma pergunta crucial, mas a resposta é algo que você só poderá descobrir depois de escolher. As mulheres são espelhos de sua própria natureza. O que você vê nelas, nada mais é do que um reflexo das suas próprias escolhas e desejos. Mas então, uma sombra se moveu no fundo da sala. Algo parecia se aproximar, uma presença que carregava um peso imenso, quase palpável. Lucas virou-se, seu coração batendo mais rápido, um frio na espinha. Quebrando o suspense, o encapuzado deslizou para trás, e o que se aproximava não era apenas um espectro, mas uma figura real, uma mulher que Lucas reconhecia, embora não conseguisse colocar o dedo no porquê. Quem é você? Ele questionou, a dúvida se espalhando em sua mente. Quando a mulher avançou para a luz, Lucas soube que a escolha nunca seria fácil. A verdade que a cercava começava a se desenhar, desenhando um ciclo de emoção que poderia despedaçá-lo. E enquanto a tensão aumentava, a sala explodiu em um rugido ensurdecedor, e a pergunta, agora mais importante do que nunca, reverberava nas paredes. Será que Lucas estava mesmo pronto para o que estava por vir? A figura que se aproximou parecia carregar o peso de um mistério ancestral. Lucas piscou, tentando focar, desejando que a mulher na sua frente se tornasse familiar. Mas o rosto dela não se desvanecia. Era real.
Uma intensidade nos seus olhos escuros o fez sentir uma onda de reconhecimento, mas ao mesmo tempo causou uma ansiedade que o mantinha paralisado. Sou eu, Lucas, ela disse, a voz suave como um sussurro, mas carregada de dor. Sou você. Ou melhor, a parte de você que foi deixada para trás. Espera, o que você quer dizer com isso? Ele engoliu em seco, o queixo tremendo. Como assim a parte de mim que foi deixada para trás? Sem responder, a mulher gesticulou com a mão, e a sala começou a se transformar novamente. As paredes giraram, e uma nova cena se desdobrava. Ele viu flashes de momentos que nunca viverá, mas que sentia no fundo de si como se fossem suas memórias. Uma infância marcada por solidão, ele mesmo chorando em um canto escuro, enquanto uma versão mais jovem dele tentava entender por que a mãe havia partido. Você se esqueceu de quem você é, Lucas. Esqueceu de sua verdadeira luz, a mulher disse, sua expressão mesclando compaixão e tristeza. E agora, essas mulheres, essas escolhas, tudo isso é um reflexo do que você não resolveu dentro de si. Lucas sentiu um nó na garganta. O que ela falava fazia sentido, mas a revelação o deixava angustiado. Mas eu não posso escolher só por mim. E se eu errar? E se essa escolha levar a um sofrimento ainda maior? Os sussurros cresciam ao seu redor, e os rostos de Ana, Valentina e Juliana deixavam Lucas em um estado de confusão total. A escuridão parecia pressionar seu peito como se estivesse carregando um peso insuportável. O encapuzado, observando a cena, parecia se divertir com a agonia de Lucas. Cada escolha que você faz terá um impacto, não só em você, mas em todas elas, ele interrompeu. Você está prestes a se chocar contra a verdade mais brutal, Lucas. Você não vai apenas escolher entre mulheres. Você estará definindo quem você realmente é. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Lucas se sentiu exposto, vulnerável. A ideia de que cada uma daquelas mulheres poderia ser um reflexo de suas próprias falhas, sonhos e medos, era esmagadora. Eu só queria entender o que está acontecendo. O que está em jogo, ele disse, a voz embargada. O que realmente espera por mim no final dessa escolha? A mulher à sua frente estendeu a mão. Você ainda pode decidir. Olhe para dentro de si. O que você realmente deseja? Essa escolha não se limita a nós. É sobre a vida que você quer viver. O que você fará agora definirá não apenas o seu futuro, mas o delas também. O mundo começou a girar novamente, mas não no mesmo ritmo. Era como se a sala estivesse se desfazendo ao seu redor, mostrando a fragilidade de suas decisões. Os rostos das mulheres ficaram mais nítidos, mas cada um deles representava um dilema avassalador. Lucas sentiu suor escorrendo pela testa enquanto buscava clareza em meio ao turbilhão de emoções. E quando tudo parecia ter chegado ao auge, uma explosão de luz instantânea rompeu a escuridão, trazendo a sala de volta à ordem. No centro, uma porta emergiu, brilhante e convidativa, mas sombria ao mesmo tempo. Lucas pôde sentir a gravidade daquele portal, como se nele estivesse a resposta para todas as suas perguntas e um abismo de incerteza. Essa é a sua saída, Lucas. Mas saiba, abrir esta porta é o primeiro passo. E o que você verá atrás dela pode mudar tudo, o encapuzado disse. Uma oportunidade. Uma escolha. E quando Lucas deu um passo em direção à porta, uma ideia brutal permeou sua mente. E se, ao abrir a porta, ele revelasse não apenas o destino de outras vidas, mas a sua própria condenação? Seus olhos se fixaram na luz que emanava, seu corpo paralisado pelo medo. E a pergunta pairava no ar. Será que ele estava realmente pronto para desvendar as trevas escondidas atrás daquela porta? A porta parecia pulsar com uma energia quase viva, cada sombra que passava por ela revelava uma história, um passado esquecido. Lucas inspirou fundo, sentindo o cheiro de madeira envelhecida e algo que o fazia recordar uma brisa suave, uma manhã ensolarada em que havia prometido a si mesmo não se perder. Tem certeza de que vai fazer isso? A mulher perguntou, sua voz carregada de uma urgência silenciosa. Ele hesitou. Os olhos da mulher penetravam como lanças em seu interior, fazendo-o refletir se o que estava prestes a fazer não era uma forma de escapar, um desafio moral que poderia levá-lo a um abismo ainda maior. E se eu não gostar do que encontrar lá dentro?
E se for apenas dor e mais dor? É assim que você vai saber quem você realmente é, o encapuzado respondeu com um sorriso cruel. O que você teme é o que precisa confrontar. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. As palavras ecoaram, aumentando sua ansiedade. Mas, no fundo, havia uma centelha de coragem. Se ele não abrisse a porta, sempre viveria na dúvida, preso em um ciclo de mediocridade. Decidir abrir ou não a porta significava não só escolher o que queria descobrir, mas desafiar o que pensava saber sobre si mesmo. Ele se aproximou. A luz intensa lançava um brilho ofuscante que o envolveu como um manto. Com a mão tremendo, Lucas colocou a palma contra a superfície da porta. Um calor emanou, como se a própria madeira estivesse viva e pulsando de expectativa. Você tem certeza, Lucas? Lembre-se, a verdade é um fardo pesado, a mulher enfatizou, sua expressão misturando preocupação e esperança. Eu não posso continuar fugindo. Eu preciso saber. A decisão estava tomada. Lucas empurrou a porta com determinação, um estrondo ecoou quando ela se abriu, revelando um mundo que parecia chamar por ele. Atrás da porta, a luz se dissipou lentamente, revelando um espaço vasto e envolto em sombras. Ele se viu diante de uma galeria formada por espelhos, cada um refletindo um pedaço de sua vida, e mais uma vez sentiu as emoções transbordarem. Nos reflexos, ele viu os rostos de Ana, Valentina e Juliana, mas também viu outras figuras familiares cobertas de uma luminosidade intensa. A mãe, o pai, amigos de infância, todos olhando para ele com expressões que misturavam amor, desapontamento e esperança. O encapuzado apareceu atrás dele, cruzando os braços. Você vê, Lucas? Cada escolha o trouxe até aqui. Cada rosto que vê é um reflexo do seu eu interior. Qual você escolhe seguir? Quem faz parte de sua jornada? O queixo de Lucas travou. Ele entendeu a profundidade da viagem que tinha que fazer. Não era apenas sobre escolher entre as mulheres que amava ou desejava. Era sobre reencontrar a sua verdadeira identidade. Mas o peso da responsabilidade o fez desfalecer. E se eu não selecionar a pessoa certa? E se eu acabar ferindo alguém irreparavelmente? A incerteza tomava conta dele como uma névoa opressora. A mulher que estava à sua frente piscou, seus olhos grandes e escuros fixos nos dele. Você corre o risco no momento em que decide amar, Lucas. Mas você está pronto para olhar nos espelhos da sua alma? Então, de repente, um grito cortou a atmosfera pesada que o cercava. O som provinha de um dos espelhos. Um dos reflexos começou a se distorcer, transformando-se em algo grotesco e aterrorizante. Lucas sentiu o sangue esfriar. O que é isso? Ele gaguejou, enquanto as imagens de sua vida se tornavam cada vez mais distorcidas, revelando não apenas suas esperanças, mas também seus medos mais profundos. Nesse instante, o encapuzado sorriu, um sorriso malicioso que fez o medo crescer ainda mais. Você não está aqui apenas para escolher. Está aqui também para enfrentar a escuridão que existe dentro de você. E essa escuridão não vai se calar tão facilmente. Lucas compreendeu. Abrir a porta não era o fim, mas um começo aterrorizante. O que se escondia por trás dos espelhos poderia não apenas desviar sua escolha, mas também revelar um lado dele que sempre temeu. Enquanto julgava o que fazer, um novo grito ecoou, desta vez mais perto. Ele fechou os olhos, implorou por clareza e uma pergunta atravessou sua mente. A escolha que ele fez até agora valeria a pena quando o preço a se pagar fosse a própria alma? Lucas sentiu sua cabeça girar enquanto as emoções o consumiam. O labirinto de espelhos ao seu redor parecia ecos da sua vida, refletindo suas inseguranças e arrependimentos. Ele havia entrado em um jogo de escolhas, mas agora a verdadeira essência da decisão estava mais clara. Ele não estava apenas escolhendo uma mãe, mas se reencontrando, confrontando não só suas esperanças, mas também seus medos. A figura encapuzada observava cada movimento dele, como um rabugento juiz em um tribunal. Você deve decidir, Lucas. Mas saiba que cada escolha traz à tona não só a luz, mas também a sombra que carrega dentro de si. O grito ecoante reverberou novamente, interrompendo os pensamentos confusos de Lucas. Ele se virou para a fonte do som. O espelho mais à frente tremia, um vórtice de desespero aclamando por atenção. Lucas percebeu que, de certa forma,
aquele grito era o seu próprio, um eco de suas dúvidas reprimidas. Como poderia escolher sem conhecer e, ainda assim, estar ciente do que isso poderia custar a todos ali? Lucas, você tem que olhar além do visível. A mulher que se apresentará como uma parte de si mesma gritou, seus olhos transbordando empatia e urgência. Ele congelou por um momento, o olhar fixo no espelho em desgraça. Um rosto surgiu. Não era apenas um reflexo, era uma série de visões distorcidas que representavam cada uma das mulheres que fez parte desse enigma emocional. Ana, Valentina, Juliana cruzavam por suas memórias, mas estavam acompanhadas pela dor, perplexidade e abandono, sentimentos que poderiam ser provocados por sua escolha. Você se esqueceu de quem você é, Lucas. Ana sussurrou da imagem. Sua escolha deve ser uma extensão da verdade que você deseja ser. E nesse instante, uma chama de entendimento finalmente acendeu em Lucas. Ele compreendeu que a sua verdadeira mãe nunca deixou de fazer parte dele. Ela moldou seu caráter e o ajudou a enfrentar o desconhecido em sua busca por uma identidade. Ele poderia escolher a justiça, o amor, ou mesmo a dor e o sacrifício. E dentro destes sentimentos, não importava a escolha de uma entre aquelas 5 mulheres. Ele tinha que se escolher primeiro. Eu escolho a verdade! Exclamou, sua voz ecoando na sala como um hino de libertação. O ambiente ao seu redor começou a vibrar, como se sua declaração tivesse poder suficiente para quebrar as correntes que o prendiam às suas dúvidas. As mulheres o encararam, agora visivelmente emocionadas e imbuídas de compreensões mútuas. Era, na verdade, a primeira conexão verdadeira entre todos, uma partilha de experiências que não poderia deixar de existir. E agora, vocês precisam se unir para se apoiar mutuamente nas verdades que têm tentado não enfrentar. Esta escolha não é só minha, é nossa. Lucas sentiu a força do que disse espalhar-se pelo espaço. As inseguranças nas faces das mulheres começaram a derreter-se à luz daquela nova perspectiva. Os rostos se revezaram entre expectativa e confusão. Valentina, com o olhar brilhante, acenou em resposta. Seremos mais fortes se compartilharmos nossas verdades. Juliana levou a mão ao coração e falou, eu sempre soube que havia mais entre nós, um elo oculto. Camila, a empresária, ergueu a cabeça, decidida. Então, unidas, podemos trazer à tona todas essas questões sombrias juntas. Não apenas a dor em cada escolha, mas também a cura que precisamos. Ana sorriu, os olhos brilhando com orgulho, amor e um alívio que nunca imaginou sentir novamente. Juntos, somos invencíveis. O que importa é como lidamos com a verdade que cada uma carrega. Vamos quebrar essas correntes. Lucas olhou para o encapuzado que, agora, começava a se desvanecer em um turbilhão de sombras. Você quis usar essa escolha para nos dividir, mas ao invés disso, uniu-nos na verdade. Que essa seja a sua maior lição. Uma onda de energia tomou conta do ambiente. Os espelhos começaram a brilhar intensamente, cada um refletindo um futuro interconectado, onde as mulheres não eram competidoras, mas aliados na busca pela verdade e pelo amor. Lucas sentia seu coração transbordar de esperança. E então a sala se iluminou. Uma luz tão intensa surgiu que Lucas não pôde evitar fechar os olhos. Quando abriu novamente, encontrou-se fora daquela dimensão, em um terreno seguro e ensolarado. As mulheres estavam ao seu lado, com expressões de alívio. Estamos livres para contar nossas histórias, Valentina disse, com um brilho no olhar. Seus braços se envolveram em um abraço coletivo. Lucas percebeu que a verdadeira escolha não foi entre mulheres, mas a decisão de abraçar suas verdades e a unidade que agora construiriam juntas, um elo indestrutível que não poderia ser quebrado por segredos do passado. Lucas respirou fundo, sentindo a luz do sol aquecê-lo. Ele sorriu ao olhar para cada uma delas. Agora, mais do que nunca, sabia que não estava apenas em busca de sua mãe. Ele encontrou um grupo de mulheres dispostas a compartilhar seus fardos e a verdade juntas. A jornada estava apenas começando, e o futuro se mostrava brilhante diante deles. E assim, mais forte e mais unido do que antes, Lucas, Ana, Valentina, Juliana e Camila saíram juntos, prontos para enfrentar o que viesse, um passo de cada vez. E você, querido leitor?
Está preparado para adentrar com a gente em novas histórias emocionantes? Você precisa se inscrever agora. Deixe um like agora para alimentar o nosso algoritmo e mostrar que você está conosco nesta jornada. Comente suas reações e teorias sobre o final, e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para apoiar o nosso canal. Os verdadeiros fãs entendem a importância de fazer sua voz ser ouvida.